Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Lígia, sou psicóloga e eu tô gravando esse vídeo para a programação da SAF, da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Para a nossa programação chamada de Mulher para Mulher, onde a gente vai conversar sobre ansiedade. O texto, para a gente ter esse papo, essa conversa, tá lá em Filipenses 4. Hoje a gente vai ler só o versículo 4 e 5. Mas a ideia é que a gente se reúna aí numa série de 4 episódios, esse é o primeiro, e à medida que nós formos avançando, a gente vai lendo os outros versículos também. Quero te convidar a ler Filipenses 4, versículo 4, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É difícil falar de alegria numa época onde a gente está com tanta ansiedade, tanto medo, né? Mas o que alegria quer dizer? Alegria, ela significa satisfação. Se você for pensar, não é um estado, né? Não é um episódio assim, eu estou alegre e tal. Mas é uma constante, né? Uma constante do quê? De um sentimento de satisfação. E aí não tem como não lembrar de Salmo 23, versículo 1, que fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma tradução que diz: O Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso, né? Então a nossa alegria, ela tem base, né? Que é a certeza de saber que a gente tem um Deus, a gente tem um pastor que provê todas as coisas. A questão da ansiedade, como eu falei, o medo. Qual que é a questão do medo? Né? O medo, ele é muito enraizado na incredulidade, na dúvida, né? Daquilo da gente não saber o que esperar, as coisas que estão por vir. E essa dúvida é em relação a tudo, né? Em relação a tudo mesmo. Muitas vezes a gente deixa de duvidar na realidade de que essas coisas vão passar. A gente não tem uma visão do quadro geral, mas Deus tem. Ele já sabia de tudo isso que nós estaríamos passando desde a eternidade. Então ele sabe como acaba. E isso é muito importante da gente saber, né? Fortalecer a nossa fé para combater a incredulidade que a ansiedade traz. Né? Às vezes a gente duvida de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa força, né? Que também vem do Senhor, né? E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas situações difíceis. E é muito importante lembrar de todas essas coisas. Por isso que fala, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Né? Lembrem-se que nós temos um Deus provedor e que a gente pode se satisfazer nele, a gente pode se satisfazer nessa certeza. No versículo 5 diz assim: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação não tem nada a ver com ansiedade. Ansiedade é tudo muito exagerado. Todos os sentimentos ruins, todas as sensações e emoções desagradáveis, elas são bem potencializadas na ansiedade. E a moderação significa o quê? Significa equilíbrio, né? Significa algo moderado, algo mais saudável. O que acontece, né? Como é que a ansiedade se expressa? Vem um medo excessivo, um medo irracional, vontade de chorar, crise de choro, dificuldade para respirar, dor de barriga, dor de cabeça. Quem é que nunca sentiu essas emoções? E elas são incontroláveis. É isso que é importante saber. Né? Até na nossa personalidade a gente percebe alguns comportamentos que também tem tudo a ver com a ansiedade. Né? Dureza no jeito de falar, dureza no jeito de ser, rigidez, pessoas implacáveis que têm dificuldade para perdoar, dificuldade de deixar as coisas passarem, né? Difícil de mudar de opinião, impõe a opinião, cobra muito, controla todas as coisas, né? Tem um jeito duro de ser consigo e com os outros também. E a palavra é sempre tem que. Eu tenho que ser mais produtivo. Eu tenho que ser útil. Eu tenho que fazer mais coisas. E essa quarentena, o que ela fala pra gente? Não dá pra fazer nada. Você está dentro de casa. Se conforme com isso. Em Romanos 12, versículo 3, também fala sobre moderação. O que fala lá em Romanos? Paulo fala à igreja de Romanos: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Ou seja, qual pensamento que a gente tem que ter a respeito de nós mesmos? De moderação. Nem tudo está dentro daquilo que nós podemos fazer, né? A gente não tem o controle de tudo, né? E isso é muito importante da gente saber porque Deus tem um carinho muito grande para tratar disso nas nossas vidas, né? Porque à medida que a gente reconhece essas ações, esse comportamento, Deus ele tem o poder de mudar essas coisas dentro da gente, né? Através do Santo Espírito, através da força do Espírito de Deus, que é Ele mesmo, né? Então a gente pode colocar os nossos corações, né? A gente pode entregar todas essas dificuldades e limitações nas mãos dele, bem como todos esses sentimentos que nós temos sentidos durante esse tempo. Então, moderação, ter um pensamento a respeito de si moderado, né? Nós não podemos todas as coisas, mas mais para frente aqui a gente vai ver que podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, até aqui são esses 2 pontos: alegria no Senhor e moderação. E as dúvidas, né? A conversa, o bate-papo a gente vai ter na sexta-feira, às 14 horas, e eu espero você lá. Deus abençoe muito. Um beijão.